Alô, bem-vindos a mais um Cine Arco-Íris. Comigo, Fabiano Cafuri e Estevão Lequitti. E como eu sempre digo, baseado no livro do meu amigo aqui, Estevão, Cine Arco-Íris. A gente está fazendo todo um revival com vocês do cinema, lá de trás até os dias de hoje. De hoje não, mais ou menos uns 10 anos atrás, né? Que foi quando você encerrou o livro. Encerrou o livro de 2011. É claro que antes da gente começar o programa de hoje, falar qual é o filme, eu vou pedir para vocês seguirem o Cubo nas redes sociais e seguir também o Instagram do livro Cine Arco-Íris. Aqui embaixo. E qual é o filme de hoje? O filme de hoje eu gosto do nome em inglês, ele gosta da tradução que foi feita em português. Então eu vou falar em inglês e ele que fala em português. Calamity Jane. Que é Ardida como Pimenta. Com Doris Day. Doris Day, 1953. Presta atenção na data. E mais quem? Howard Keel, que faz o outro protagonista homem. E tem a Ellen McLeary, que é quem vai fazer a outra protagonista que a gente já explica. Já conta. E o filme é do grande diretor David Butler. É um daqueles faroestes, na época do auge do faroeste, né, dos filmes de cowboy, de índio, da corrida pelo ouro. Né? Vamos contextualizar que a gente acabou de terminar a Segunda Guerra Mundial. Estamos na década de 50. E o que aparece na década de 50? A televisão. Que quem assistiu os nossos primeiros 2 episódios, principalmente o segundo, sabe que com a entrada da televisão, isso vai afetar diretamente a indústria do cinema. A gente estava falando que isso vai acontecendo, né, de tempos em tempos, conforme as novas mídias vão surgindo, os novos aparatos. Como aconteceu com o streaming agora em relação à TV. Né? A partir do momento que as pessoas começaram a assistir mais na internet, via streaming e todos aqueles canais que nós já sabemos, a TV ali, naquele horário que teve que se reinventar e a maioria virou play, como a gente já sabe. Mas e foi a mesma coisa que aconteceu nesta época do cinema. A gente vai pegar exatamente isso. Vamos, então, antes de mais nada, botar só um pouquinho da entrada aí do filme para vocês se situarem. Assiste aí. Vai. Que aqui é assim, gente. A gente volta, a gente grava, a gente toma suco de uva. Estamos em Portugal, né, Titi? Um brinde aos anos 50. Anos 50. E a grande estrela do filme é Doris Day. Não bebeu. Que é um... Não bebi, é verdade. Não pode. Que é Doris Day, que estava no auge. Cantora, bailarina, sapateadora... Fez grandes clássicos do cinema, até que ela aceita fazer esse papel que, assim, para mim foi um grandíssimo desafio para ela. Né? Aliás, eu estava comentando com ele, bom, primeira coisa, até antes um pouco, a gente entra aqui agora na trajetória do nosso programa nos filmes coloridos. Exato.
E a gente anota a mudança. Foi muito legal reassistir esse filme, porque eu lembro, eu sou muito novo, tá, gente? Então eu assisti muitas vezes na sessão da tarde. Sessão da tarde. A gente estava até dizendo, não sabe nem como é que deixavam passar isso naquela época. Porque é muito usado. E assim, a gente até pegou um trecho dublado, que era a famosa dublagem de Herbert Richards. E assim, isso passava às 3 da tarde no canal aberto. E depois que a gente assistiu, falou, gente, como é que passava? Mas a magia também da cor, ela explode aqui nesse filme. É muito explorado. Você vê, e realmente faz a diferença, gente. A gente entende o timing do cinema, conforme ele evoluiu. Mas quando a cor chega, né? Ela chega com faz toda a diferença. Você vê os detalhes, principalmente dos figurinos, dos cenários, que até então você tem que imaginar as cores, tem que imaginar o céu azul, tá tudo lá preto e branco, né? Na verdade, um grande mérito do filme também é a ousadia, né? Porque assim, a gente assistiu juntos e ficamos chocados como ele é explícito, né? Ele é bem explícito, muito mais do que os anteriores. Só para dando um resumão do que é o filme. A Calamity Jane, que é o papel da Doris Day, que já começa aí o nome dela, que Calamity é calamidade. Exatamente. Né? Assim, a gente já sente uma dica, né? É uma mulher que mora no Velho Oeste, lá uma cidadezinha muito pequena, de predominância masculina. Masculina, só tem homem. E ela é completamente masculinizada, né? Ela usa roupa masculina, ela usa revólver, ela atira bem. Ela é mais macho que muito homem. Exato, e assim... E ela é tratada pelos outros homens como um homem também. Apesar deles saberem que ela é mulher. Não é um caso como foi no Rainha Cristina, que a gente falou. As pessoas confundiam ela com um homem. Não, ali eles sabem que ela é uma mulher masculinizada. Exato, e muito masculinizada. Não é pouco, né? Não. Gente, nós estamos em 53, olha só. Aí o que acontece? Ela é uma espécie de mascate que ela vai trazendo os produtos das cidades grandes para aquela cidadezinha muito interiorana, né? É quase uma caixeira viajante. Uma caixeira viajante, exatamente. E aí, um belo dia, ela começa a ver num cigarro, né, numa caixa de cigarro, a foto de uma mulher que é uma tal de Adelaide Adams, que está em roupas de baixo. Eu achei muito engraçado a hora que ela fala, mas nossa, ela está em roupas de baixo, né? Que era uma lingerie. Ela parece um vaso sem flores de cabeça para baixo. E aí, assim, a almarada toda fica alucinada com aquela foto e eles falam, a cidade... Isso é muito engraçado também, né? Você vê a disparidade da realidade, né? A cidade é super country, super meio oeste, mas tem um baita de um teatro lindo. O teatro é assim... uma coisa teatro municipal. Exatamente. No meio da cidade. E é onde se passa boa parte do filme. É o cenário central. É meio um teatro, um cassino, né? Meio cabaré, meio bar. Meio bar, meio tudo. É tudo misturado. Hospedagem. Hotel, exatamente. E aí eles chegam para Calamity, né? Para Doris Day, e falam, você bem que podia, já que você traz coisas da cidade grande, você podia trazer a cantora para vir cantar aqui, essa tal de Adelaide Adams, né? E ela pega, assim, muito desafiada, falou, tá bom, eu topo e vou lá buscar. Mas isso acontece porque o dono do teatro, sem dar muito spoiler, promete o show de uma mulher que falta, uma outra artista lá. E o que ele faz? Ele pega um homem e veste ele de mulher para ele se apresentar como se ele fosse essa outra artista. Ou seja, a gente está falando em 53, um filme com travesti, porque ele entra de vestido, maquiado, peruca. Então, assim, olha que ousado para um filme dessa época botar um travesti. E ele canta ainda. E fica claro no filme, pelo menos para mim, que o personagem dele provavelmente é abertamente, entre aspas, gay, né? Ele tem uma sexualidade que mostra. Ele já é bem uma outra história. As roupas dele são diferentes. Tudo. Ele vem de uma outra cidade, ele é uma pessoa do showbiz.
Então, assim, e ele topa fazer isso mesmo com medo. E aí acontece uma situação onde descobrem que ele não é ela, e aí é uma revolta dos homens. E aí a Calamity fala, não, então tá, eu vou lá para Chicago, porque é a tal da Adelaide de Chicago, e vou trazer essa tal de Adelaide aí. Uma pausa. Tanto a Calamity quanto o outro personagem, que é o Bill, e essa Adelaide são baseadas em pessoas reais. As histórias existiram. Exatamente. Tá? A Calamity existiu mesmo, enfim. E aí ela pega a carruagem dela, que é a carruagem de caixeira viajante dela, e vai para Chicago toda masculinizada, que é uma cena fantástica, ela andando pelas ruas de Chicago, e as mulheres e os homens olhando para ela, ela até ganha uma piscada de uma mulher. As mulheres meio que dão mole para ela, porque obviamente existe aquela ideia de que ela é um homem. E um homem bonito. Né? Até porque está vestido como homem. Então, e a gente fala de uma época, de uma sociedade, que veja bem, o filme é de 53, mas se passa no Velho Oeste. As roupas definiam quem você era. Exato. Né? E as roupas e as atitudes, né? E assim, eram pessoas brutalizadas, né? Porque, inclusive, o filme mostra isso, eles tinham que lutar contra índios, contra invasores e tudo mais. Inclusive, aproveitando esse gancho, o filme deixa muito claro que eles vivem naquele momento histórico americano, onde eles estão em guerra com os índios, poucos índios passam a viver nas pequenas cidades ao redor desse interior, né? E fica muito claro o preconceito latente que existe ali contra os índios, né? Porque eles são inimigos, os ameríndios, né? Os apaches, e enfim, eles estão em constante guerra. Tanto é que as mulheres da cidade têm medo de ir ao interior, porque no caminho elas podem ser assaltadas ou encontrarem índios, e as pessoas têm medo, né? Assaltadas e outras coisas também, né? E aí, Calamity vai para Chicago, chega lá no teatro onde está a Adelaide, e vai acontecer toda uma confusão que ela não traz a atriz certa, ela traz uma atriz que é funcionária da atriz principal e finge ser a atriz principal. Por um erro ali de contexto. E vai com ela para o Velho Oeste achando que está levando a mulher certa. Né? E aí já começa a grande ousadia do filme, que é o encantamento da Doris Day, da Calamity, pela cantora. Né? Ela chega... Quando elas se encontram, né, no camarim. No camarim, ela fala, nossa, você é uma das coisas mais lindas que eu já vi. Então, assim, a gente ficou muito chocado porque como é explícito, né? Ao contrário dos filmes que a gente vem falando antes, aqui a coisa é explicitada totalmente. Bem explícita. E já dando um spoiler, que não é spoiler, é aquela história que a gente vê nesse filme. A gente vai ver um roteiro se desenrolar bem para esse lado, onde você entende que existe algo entre as duas, uma paixão, uma admiração, algo que obviamente tem que ser velado, para no final, aquela história bem na retinha final, pegar e colocar ela com o homem, porque é assim que tinha que terminar. Né? Mas até chegar nisso, eu acho que ele faz o filme todo. É o filme todo. Elas vão morar juntas, olha só, né? Com direito a nome na porta e tudo. Gente, nomezinho na porta, das duas. A Calamity e a Kate, né? Kate, o nome dela. E a Kate acaba sendo responsável pela transformação, aí eu vou usar o termo, né? Pela trajetória do herói da Calamity, que ela acaba ficando feminina ao longo do filme, né? Uma pessoa que não usava vestidos e nada. Isso vai acontecendo em função dessa nova vida que ela tem com a Kate. Inclusive a casa dela muda muito. Não quero contar tanto, mas isso vai acontecendo. Ela tem uma casa super rústica e a própria convivência das duas faz a casa virar uma casa de bonecas. Assim. Mas assim, é engraçado que é muito explícito toda a relação e assim, tanto em diálogos quanto em atitudes, né? É uma coisa que eles não tentam amenizar, assim.
Aí cai naquela nossa conversa de como o cinema começou a perder público para a televisão. Eles falaram, ó, ou a gente começa a abandonar o Código Reis, quem assistiu o nosso segundo programa vai saber o que é, e falar, ou a gente começa a botar as coisas mais explícitas, ou a gente vai perder público para a televisão, né? E eu acho que nesse filme acontece muito isso, eles começam a entregar mais para que o público fala, opa, Doris Day fazendo uma mulher masculinizada, né? Uma diva do cinema. Isso. E como você estava dizendo, me parece que esse foi um dos maiores sucessos dela, esse filme. Exato, é tido como um dos melhores filmes dela, pela ousadia, pelo ineditismo, né? E ela tá muito bem no filme, isso é inegável. Ela tá ótima mesmo. Vale a pena ver o filme. É um musical, tá? Já deixo aqui bem claro. É um bom musical, mas não tem tantas intervenções musicais assim. É bem pontual. Até são bem encaixadas. São bem encaixadas. Os cenários estão espetaculares. Ali você tem toda uma cidade de cenário, né? Um Velho Oeste, que a gente vai começar a ver nos filmes seguintes, muito mais, porque aí você, ali na década de 50 principalmente, 50, 60, tem um boom de faroeste, de produção, né? De faroeste especificamente, né? Então as guerras, as guerrilhas, o famoso John Wayne, né? Exatamente. E é óbvio que na história acabam entrando dois homens, né? Pra dar uma atrapalhada. A gente tem duas mulheres, tem dois homens. Aí existem as confusões ali, os homens ficam interessados na Kate, nunca na Calamity, porque demora um tempo. Aí é que mora tal história. Do momento que a Kate vai morar com a Calamity na casa dela, na cabana dela, que é bem no meio do mato, e transforma tudo, eu tenho uma sensação de tempo ali, né, Estevão? Que passa-se um bom tempo. Exato. Elas vivendo sozinhas ali. E elas ficam meio esquecidas na cidade. A cidade esquece da Calamity, exato. Até que esses dois homens resolvem aparecer na casa. Fazer uma visita. E aí eles dão de cara com a nova Calamity. Já vestida de mulher, já toda arrumada, cheirosa. E aí isso tudo começa a mudar um pouco. E é claro, né, que infelizmente pela conjunção social que vinga até hoje, a gente vai para um caminho da heteronormatividade, que vai ser o fim do filme, né? Mas eu acho que não tira nem um pouco o brilho. Não tira brilho. O que me chamou muito a atenção é porque sempre quando a gente conversa aqui e está falando, né, desse histórico LGBT no cinema, muitos desses filmes, principalmente esses primeiros, eles abrem margem para você imaginar. Exato. E eu já disse aqui antes, quem é LGBTQIA+, sempre se agarra em qualquer folhinha, principalmente no passado, para poder se identificar, para poder ter uma referência, para poder sentir até alguma coisa. Exato. Eu sei porque eu tenho essas memórias de criança, eu não sou nem dessa década, de adolescente, de ver mensagem subliminar. Essa palavra nunca sai do céu da minha boca. Subliminar. E com certeza esse filme deve ter acordado muitas meninas masculinizadas que se identificaram com ela, né? Com certeza. E abriu um leque de possibilidades. A questão que eu estava falando é que esse filme especificamente, ele não te dá uma margenzinha para você imaginar. Ele te dá tudo mastigado, ele entrega. Porque claramente as duas moravam juntas e tinha algo entre elas. Exato. Tá? E isso aí, já para as cenas finais, elas vão para um baile, os quatro, né? Eles tiram na sorte para ver quem dos homens ia levar qual das mulheres. Na verdade, tecnicamente, os dois queriam a Kate, porque ninguém olhava para a Calamity como uma mulher. Isso muda depois que ela aparece do jeito que aparece. E eles vão para esse baile. Quando chega, eu não sei, pode falar, dar spoiler o que acontece? Eu acho que a gente pode deixar que nós assistir. Não, pode falar. Pode falar? Não dá spoiler, bobeira, gente. Tem que assistir o filme pelo que ele é. Enfim. Ele finge que bebe. Bom, eu acho importante dar esse spoiler porque eu acho que é o maior comentário de todos. Quando a Kate finalmente
beija o general e a Calamity junto com o Bill, eles veem a cena, aquilo rasga o coração dela, ela entra numa crise de ciúmes imensa. E aí, obviamente, a princípio você pensa que é do cara, mas não é. É dito no texto que ela fica com ciúmes da Kate, que ela não foi a Chicago buscar uma mulher para ficar com outro homem, que não sei o que lá, que ela não queria mais nada, ela rasga os vestidos, ela volta a se vestir de homem, ela toca horror e expulsa a Kate da cidade. É meio que uma decepção amorosa. É uma decepção amorosa mesmo, e fica muito claro isso no filme. E aí isso já é pro final, vai ter uma reviravolta ali que acaba todo mundo, né, casando, estamos felizes para sempre. Fica mais uma vez o convite para assistir, porque o filme vale muito a pena, né? Doris Day é um ícone do cinema mundial, né? Foi um dos que eu mais gostei até agora. Foi esse. E assim, vale pelo cenário, pelos figurinos, pelas danças, pelas músicas e por todo esse contexto que a gente contou, que eu acho que é riquíssimo para a época, né? Eu acho que daqui para frente só melhora, né? Agora vai ficar mais fácil de achar os filmes também. Também, porque os filmes já estão nos streams. E fica aqui o convite. Segue a gente também nas redes sociais. Segue a gente, canal Cubo. Vai lá, YouTube, Instagram, fica por dentro, tem muita coisa, como eu já disse. É importante pra gente que vocês sigam e comentem. Comenta aqui, gente, comenta aqui no link do YouTube, do canal, comenta pra gente como é que tá sendo, gostou, assistiu o filme, não assistiu, o que achou, concorda com a gente, discorda, indica alguma coisa, nossos links estão todos aí, por favor. E segue aqui também as redes sociais do livro Cine Arco-Íris, que também na descrição vocês podem adquirir. Tanto em Portugal quanto no Brasil. E é de onde a gente tira todos os filmes para fazer os programas. Certo? Esse foi mais um Cine Arco-Íris, comigo, Fabiano Cafuri e Stefano Kitti. Semana que vem tem mais. Até o próximo. E muito cinema. Tchau.